Bem-vindos ao episódio número 89 do Ações e Companhia. Comigo hoje estão não só os grandes Diogo Gonçalves e Gonçalo Garcia, mas também um novo elemento, o Pedro Barata. Olá, Pedro. Olá. Olá. O Pedro Barata, para quem não sabe, é várias coisas. E se calhar a coisa assim mais sonante, ele é diretor executivo da CFA Society em Portugal. Disse certo, Pedro? Sim, Sim? confirmo. Boa. E o Pedro é também, deixa-me ir aqui às minhas cábulas, ele é também Portfolio Manager na ASC Gestão de Patrimónios, portanto alguém com muita experiência no mundo do investimento. Tiraste gestão na Nova ou na Católica, Pedro? Católica. Na Católica. E fizeste depois assim mais algumas especializações na área de finanças, certo? Portanto, Incluindo o CFA, né? isso, o Pedro já é conhecido de quem anda nestas leads, porque ele volta e meia organiza eventos, aqueles eventos que o Gonçalo tem ido e que não nos tem convidado. Esses são uns, depois outros também. Também organizaste qualquer coisa com o Luís Jordão, não? De literacia financeira e tal, não? Sim. Temos um projeto de literacia financeira onde o Luís também participa. Não. Portanto, é alguém que as pessoas da área conhecem bastante bem. E eu estou a ver que eu estou completamente desfocado e o Gonçalo está perfeitamente focado. E eu estou com um bocadinho de inveja, portanto vou fazer aqui assim uma coisa, acho que não vou conseguir chegar lá. É a diferença de ter a Apple ou ter outra coisa qualquer, parece-me a mim. E porquê é que estamos quatro aqui? Perguntam-me vocês. Diogo, pergunta-me lá. Estamos quatro aqui hoje, meu. Porquê é que estamos quatro aqui hoje? Ainda bem que perguntas, eu não estava nada à espera dessa pergunta e eu vou-vos pôr aqui. Olha, Estás sem som. curta o som. Não se ouve. Não dá para ouvir o som? Não. Agora está. Dá? A tua voz, mas não estava, o som que estás a pôr não estava a aparecer. Não dá para ouvir, mas é um segundinho para eu voltar a pôr os fones. Agora já devem estar a ouvir nos fones. É o This is the End dos grandes Doors, porque isto é o meu último episódio do Ações e Companhia. E daí estar aqui o Pedro connosco, que é, para isto não ficar desequilibrado, sou com dois membros, sou com dois hosts intervenientes, nós convidámos o Pedro para me vir substituir. Eu, como a maioria já deve saber, ou se estiveram atentos aos últimos episódios, eu aceitei um desafio profissional, eu embarquei num desafio profissional novo, como consultor imobiliário, e não tenho tido tempo para estudar nada, nenhum investimento, tenho estado completamente all-in no mercado imobiliário. Eu sou assim, eu vou mudar. Há pessoas que conseguem na vida ter várias. Há pessoas então que conseguem ter várias empresas, que eu acho espetacular. Eu não, eu só consigo ter uma atividade de cada vez e é a fundo de cada vez que a tenho, até me fartar dela e mudar para a próxima atividade. E Tens por que isso, mudar o nome, agora é All in Real Estate. All in Real Estate, vou criar essa página, muito bom. E eu já estava a notar a minha prestação, especialmente os meus temas, ultimamente, a diminuir de qualidade, exatamente porque não andava assim tão atento e tão estudioso da coisa, e apercebi-me que estas 2 horas, que eu gosto muito, mas estas 2 horas que gravamos são 2 horas, mais 2 horas normalmente de estudo, se a coisa correr bem, porque podem ser só 5 minutos, como às vezes acontece, mas mais 2 horas de estudo. E estas 2 horas, mais 2 horas nesta fase específica em que eu tenho que gerar negócios, especialmente no primeiro ano, primeiros 2 anos, fazem muita falta para trabalhar no imobiliário. Daí que eu informei o Diogo e o Gonçalo que me ia afastar, da minha intenção de me afastar. Eles disseram-me que tinham gostado muito destes 89 episódios juntos e trataram logo de começar a arranjar alguém para me substituir. E daí estar aqui o Pedro Barata connosco hoje. Pedro Barata, estás entusiasmadíssimo? Sim, quer dizer, tenho pena que seja pelos motivos errados, não é? Eu tenho-vos ouvido desde a primeira hora, acho que ouvi todos os podcasts, gosto imenso.
A única coisa que tenho pena é ser uma substituição. Isso faz parte da vida. Eu não sou, e já agora tenho que fazer já aqui um disclaimer. Eu não sou tão fundamentalista como é o Gonçalo e o Diogo. Portanto, não é, eu acredito nos fundamentos, agora não me especializei em análise fundamental. Tenho know-how, ah, mas tenho outro tipo de competências que pode ser giro, pode ser aqui um complemento. Portanto, vou aqui também aprender muita coisa com o Gonçalo e com o Diogo e espero também informar e também gerar valor para quem está a ouvir. Muito bem, muito bem. Malta! É capaz de ser um ótimo complemento. E que outras competências é que, que enalteces, digamos assim? Exato. Pá, Como assim? Há mais coisas para além Há dos mais coisas para além dos fundamentais. Pois é. Ah, pá, essa pergunta é daquelas que uma pessoa não gosta de responder, mas sei lá, na gestão de portfólios nós temos muita coisa, posições em fixed income, portanto obrigações, em alternativos. Em termos de gestão de carteiras pessoais, gosto imenso de usar opções como forma de mitigar risco. Portanto, até pode haver aí uma sessão só de opções que eu lembro-me que o Manel há pouco tempo, há uns 2 meses atrás, queria aprender opções e na altura até tive vontade de me propor para vir cá apresentar, mas depois isto com o dia a dia, com 2 empregos, às vezes uma pessoa não tem a disponibilidade. Mas pode ser também uma ideia, não? Acho que é aquilo que dizes, pode ser um bom complemento. É curioso. Tipo, tu acabaste de mencionar que tens 2 empregos e vai um bocadinho contra aquilo que o Manuel quer fazer, não é? O Manuel é all-in e vai-se focar no real estate e não tem disponibilidade para continuar com o podcast, Não, enquanto tu com dois Diz? empregos ainda tenho, não é? Com dois Epá, mas não é muito empregos. fácil, porque na prática não são dois, na prática são três, porque o terceiro tem um filho, um adolescente. Epá, eu penso, quer dizer, quando sonho acordado em que ele vai dar um grande jogador de futebol. Portanto, acaba por fazer aqui um bocado de empresário para ele, nomeadamente levá-lo aos treinos e pescá-lo, que condiciona muito a disponibilidade, não só ao fim de semana, como ao final da tarde. Eu quero já aqui fazer um disclaimer que eu exijo ser recebido aqui daqui a uns tempos para vir aqui também dar um abraço a vocês e a quem nos segue há tanto tempo, porque eu tenho a certeza que vou ter muitas saudades destas conversas. E tu lembraste-me de qualquer coisa, Gonçalo, e como é óbvio, eu já me esqueci do que é que eu ia dizer. Então espera aí, Não, vamos lá. mas há uma coisa Ah. que vamos sentir muita falta aqui, meu, que é a tua energia, meu. Tu és claramente a pessoa mais energética e com mais entusiasmo a falar, meu, de nós todos, meu. E isso vai-se de certeza sentir para quem ouve o podcast. Haverá Mas outras uma coisa, dinâmicas, pá. uma coisa que eu também sou um bocado igual ao Manel, e isso vai ser giro, é que eu também me esqueço com muita facilidade das coisas. Portanto, acho que nessa parte vamos manter a coerência. Muito bom. E nós temos aqui novidades, que é especificamente a viagem do Gonçalo e do Diogo à Suíça para ir assistir à conferência anual do RV Capital, do Rob Vinal. Eu não sei, é o vosso tema? É o Pode ser o nosso tema tema. partilhado. Sim. Pode ser o vosso tema. A- Diz Diogo? Ia dizer, agora já não é só do Rob, meu, agora já há outro. Ok. São dois, mas já Ok. gerir aquilo. E o teu tema, Pedro Barata, para começar aqui em grande, é o quê? É a Disney. A Disney. Olha, é curioso que ainda um amigo meu interessou-se pela Disney e disse: tens que ouvir o próximo podcast que o Pedro vai falar sobre a Disney. Por isso, muito bom. Eu acho que podemos começar com o Gonçalo e o Diogo, ou damos aqui a primazia ao nosso novo membro. O que é que vocês dizem? O que é que preferes, Pedro? Epá, é indiferente, mas podem começar vocês. Então vá. Isto é indiferente. Eu tenho muita curiosidade, não é que não tenha na Disney, mas tenho muita curiosidade em saber como foi a Suíça. Bora lá! Arranca, Diogo, força. Epá, é assim, o Gonçalo tem mais a dizer do que eu, até fez mais amizades lá, mas o Gonçalo
apesar de ser aquela pessoa caladinha, mas estava sempre a falar com toda a gente e a conhecer toda a gente. Ajuda bastante. Passámos 24 horas a falar sobre ações, não é? É verdade, é Intercaladas verdade. com 8 horas de sono, mas pá, foi muita hora a falar sobre ações. E, pá, isso, Gonçalo, desculpa fazer-te uma interrupção, mas eu queria que isso ficasse dito ao início deste episódio e não mais lá para a frente. O Ações e Companhia vai passar para o outro canal gerido pelo Gonçalo. Este episódio e o próximo ainda vão ser no canal do All In Stocks. Qual é o nome do canal, Gonçalo? ações e companhia, e o handle é ações _ CO. Portanto, Ok. e ações e companhia. Eu vou pôr aqui O embaixo canal- a o canal- descrição, que é para as o canal pessoas foi eu- fazer... Diz. O canal fui eu que o criei, mas não sou eu que vou gerir, vão ser os três. Olha ele a fugir ao trabalho. Portanto, eu vou partilhar as passos, vou partilhar tudo. Mas Posso ser eu, mas pode ser qualquer pessoa também. eu vou pôr o link aqui em baixo para as pessoas que assistem e que seguem fazerem a migração, fazerem o like, subscreverem ao novo canal e daqui a 2 episódios sim, já o episódio passa para lá. Podes continuar, Gonçalo. Impecável. Sim, e voltando à conferência do Rob Vinal, é interessante que eu normalmente sou realmente uma pessoa tímida e que tem alguma dificuldade em falar assim do nada com uma pessoa que não conheço, exceto que se já tiver algum embalo. E aconteceu conhecer uma pessoa no elevador para a conferência, meti lá a conversa com ela, ela tinha um family office e investia em ações com pouca liquidez, vim falar com ela e isto encadeou, e deixou-me à vontade para falar com outra pessoa porque criou aquele flow que é muito giro. E depois falar sobre ações é das coisas que eu mais gosto de fazer, portanto ficou fácil. E realmente valeu muito por isso, pelo convívio, né? Por falar sobre ações Queres Sim, explicar só muito... Desculpa, Diogo, só para fazer aqui uma clarificação. O que é um family office? Um family office é quando uma família tem um património substancial e decide geri-lo de forma profissional e com soluções completamente específicas ou tailor-made para essa família. Portanto, quase cria uma holding, chamada Family Office, mas tem a estrutura de uma holding e fazem investimentos a partir dessa holding. Isto é uma alternativa, imaginemos pessoas como nós, que investem a título pessoal e temos as coisas no nosso nome e temos de pagar impostos em sede de IRS. Normalmente não é a coisa mais fiscalmente eficiente disponível. A partir de um certo património faz sentido criar, por exemplo, um holding na Holanda e gerir um family office. Mas claro, isso tem custo de estrutura que, pelo menos para o meu capital, não faz sentido. Muito obrigado, Diogo. Eu ia dizer que aquilo essencialmente, não é? Estava estruturado em 3 sessões. Houve uma primeira sessão logo ao início do primeiro dia, tipo aquilo bem cedinho, às 9 da manhã. Eu ainda tive que fazer 2 horas de viagem de carro para chegar lá. Portanto, ainda acordei de noite, porque eu estava sediado noutra cidade, só fiquei lá uma noite. E a primeira sessão foi com um dos antigos diretores executivos. Ele não foi CEO, mas foi chairman da Ryman Healthcare, que é uma das empresas no portfólio do Rob Vinal, que era médico, epá, que esteve ligado à empresa durante quase 20 anos e que, entretanto, este ano já não está ligado à empresa. E o homem veio especificamente da Nova Zelândia, que fez um voo de 14 ou 16 horas para chegar ali para falar com o resto do pessoal, e depois acho que no dia a seguir voltou logo ou no próprio dia ainda voltou para a Nova Zelândia. Foi assim um esticão. Mas a primeira sessão foi uma conversa com esse senhor da Ryman Healthcare. Depois houve uma segunda parte, que foi então a parte de perguntas e respostas, com o Q&A anual que fazem ao Rob Vinal e neste caso também ao novo membro do fundo, que é o Andreas.
Isto porque na Suíça, devido ao tamanho do fundo, mais requerimentos que eles tinham que cumprir, e um dos requerimentos obriga a que eles tenham pelo menos mais uma pessoa no fundo responsável pelas decisões, e depois acho que também ainda tem mais um membro da compliance que o Gonçalo também teve durante algum tempo a falar com ele, e que era um senhor assim mais velho, muito simpático. E estas duas sessões, pronto, foram no primeiro dia de manhã. Pá, que é o core, essencialmente, assim, da parte da annual meeting. E depois, na parte da tarde, houve uma tarde semi-livre, que a ideia era fazer networking. Metade dos gajos foram fazer ski lá para os Alpes, e a outra metade foi fazer hiking, foi onde nós nos inserimos. Pá, e a ideia era conhecer e falar lá com malta. E nós basicamente conhecemos um grupo de espanhóis. Alguns trabalhavam juntos, outros não, mas juntámos assim com esse grupo e formámos aí um grupo ibérico. E fomos lá para os Alpes, meu, beber umas cervejinhas e falar sobre ações, lá está, com esta malta toda. Há alguns destes que se calhar vamos voltar a ver, eu e o Gonçalo, em abril, quando formos a Bilbao, se tudo correr bem. Mas que mantivemos contacto. O que é que Pá, vão e depois fazer a no dia Bilbao? Força, Gonçalo. Quer Que- dizer, Vamos. acho que há de haver várias coisas, mas o core central que fez com que o Gonçalo tivesse interessado em ir lá era a Assembleia Geral de uma empresa que é a Vidrala. É verdade, Um, conversa depois conversa, eu disse-lhes que estava a pensar em ir a Bilbao, ver a Vidrala, e uma senhora, que curiosamente também trabalha para um family office, disse: "Epá, eu gostava muito de ir conhecer, de ir visitar a Vidrala, e há outras empresas no País Basco que gostava de voltar a falar, que temos no nosso portfólio e que é uma posição relevante." Ela falou numa empresa que eu não conheço muito bem, chamada CIA Automobiles, que basicamente é uma empresa que produz componentes para carros. E disse logo que gostava muito de nos acompanhar nestes dias que nós fôssemos por lá. Eu achei isso muito curioso. Portanto, uma parceria ibérica. Existe aqui ao lado, eu não sei se já veio a Portugal, existe uma conferência ibérica de valor, não é assim que se chama, não sei se vocês já viram, mas existe, não mas é? muitos deles falaram disso e por acaso falaram que não acharam grande piada, que já tinham ido, mas que não Não? era muito a cena deles. Porquê? Porque era só espanhóis, lá está, faltavam os portugueses. Não, pá, a ideia com que eu fiquei foi que eles sentiram que era muita promoção, não é? E não Ok. que sentiam que estavam lá a tentar vender-lhes muito peixe. Então Não agora, era eu assim tenho uma coisa. perguntas para vocês. Primeiro, o ambiente é de esta é a futura Berkshire Hathaway da Europa, ou as futuras reuniões da Berkshire da Europa? Esta é a primeira pergunta. E a segunda é, o que é que o Rob discutiu exatamente do portfólio, querendo eu saber, obviamente, sobre Facebook, Carvana e mais qualquer coisa interessante. Bora lá. Em primeiro lugar, isto foi tudo filmado, as sessões, né? Portanto, elas estão todas no YouTube epá, e obviamente que houve depois conversas, entre aspas, à porta fechada, que não foram filmadas, né? Depois as pessoas falaram fora das sessões, mas as sessões estão todas em direto, não é? E portanto, a hora e meia de perguntas e respostas que ele respondeu está tudo publicado. Mas sim, essencialmente falou. Eu acho que falou quase todas as empresas que estão no portfólio dele. Por acaso, uma das coisas que nós achámos piada, que eu comentei com o Gonçalo, foi que a empresa que teve melhores resultados no portfólio no último ano e meio ou 2 anos não foi mencionada sequer, que é a TFF Group, ou TTF, agora não sei se são dois T's ou dois F's. TFF. TFF Group, que é uma empresa que ele tem no portfólio, que produz barris, né, daqueles de carvalho francês, né, para o vinho e para o whisky, etc. Pá, ninguém mencionou nada, ninguém fez nenhuma pergunta, e no entanto foi a empresa mais. Pronto, também dos últimos 2 anos também não é indicativo de nada, mas pronto, que tem tido melhores resultados nos últimos 2 anos. Pá, e as perguntas, obviamente, daquilo que ele falou mais, a Carvana foi das mais mencionadas, por E motivos porquê? Faz óbvios, aqui o contexto. porque foi, para já, no último ano e meio, a Carvana caiu 99%.
E não só foi a maior queda do Rob e no fundo, desde o início do fundo, como ele nem nunca teve empresas com prejuízos parecidos. Nunca tinha tido sequer uma empresa a cair mais de 90%. Também porque é um fundo muito concentrado, não é? E, portanto, isso tem um impacto substancial. Mas pronto, foi muito mencionado a Carvana, ele falou muito a Carvana e falou como um erro, obviamente. Apesar de continuar a tê-la no portfólio, não chegou a vender. Portanto, é sempre interessante ouvir alguém dizer que foi um erro, mas mantém o erro, não é? Por acaso também ninguém fez essa pergunta. Um, Se foi um erro, porque é que ainda hoje mantém a empresa no portfólio? Mas depois, além da Carvana, foi muito falado também o Facebook, foi muito falado a Credit Acceptance, que é outra empresa que ele tem no portfólio, que também anda aí debaixo de fogo agora. Incluindo Um, o tipo que fez a pergunta sobre a Credit Acceptance, depois yeah. falámos com ele e percebemos que ele estava curto na Credit Acceptance. E, portanto, a questão é uma questão em que ele... algum picanço. É uma questão com 7 pontos, em que ele quase tenta fazer um investment case para shortar desculpa, a Credit Acceptance. E pronto, o Rob, essa questão, ele respondeu muito ao de leve. Sim, sim. Disse que basicamente não era ali o motivo, não era ali a altura, não é, para estar a falar tipo, a fundo sobre cada um desses pontos, mas que de um ponto de vista geral ele discorda totalmente e porque é que ele acha que... Aliás, ele até acha que a Credit Acceptance, lá está, é das melhores empresas para do fundo dele que está melhor posicionada para uma recessão. Porque ela beneficia de recessões e não é prejudicada. Um, mas pronto, e pá, houve assim, foi uma sessão de 1h30. Também gostei muito, na verdade, de ouvir o Andreas, que é o parceiro dele agora. Acho que tem pontos de vista diferentes e, pá, e também é uma pessoa que percebe muito daquilo. Um, e foi assim uma lufada de ar fresco, até ouvir a parte do Andreas que eu conhecia menos. Já ouvi muito mais o E Rob. como é que eles fazem a Um, distinção entre um e outro? Cada um tem o seu portfólio ou como eu, é que é? o que eu percebi, na verdade, é que para motivos legais, eles são os dois, os gestores do fundo, mas que na verdade o Rob continua a gerir o fundo. E o Andrés tem o seu dinheiro e o seu portfólio à parte. Ok. Nós até comentámos isso, isto também é tudo muito recente, que na prática eu acho que fazia sentido o Andrés meter o dinheiro dele no fundo, não é? E, em vez de manter uma carteira pessoal tipo à parte, mas logo se vê como é que eles, se isso realmente vai para a frente ou não. Não sei, porque parece que eles claramente têm ali muita discordância nas posições. Acho que eles só partiram 2 posições. Portanto, e o Andrés não gosta muito das outras posições do Rovinal, o que também é interessante de ouvir, não é? Mas pronto, pode trazer aí algum atrito, não sei como é que eles estão a pensar gerir aquilo de futuro, mas acho que é só por uma questão legal, aquilo vai continuar a ser o fundo do rolo. E as 2 posições que eles partilham, uma delas é o Facebook e a outra é, lembras-te? Salesforce. A Salesforce. Quanto é que foi a valorização do fundo em 2022? Menos Menos 50. 50%. Menos Mas 50%. ainda Sim, está com mas uma rentabilidade de 14% desde o início, por ano. yeah. Deste ano? E Desde o início. Ok. desde Desde o início. 2008, portanto, não é de há 12 anos para cá. Não é? Eu Portanto, sei que conhecer a estratégia diria que é só empresas grão. Esta, Pelo menos o grosso menos delas. sim. Sim, tirando esta que falámos há eh, pouco dos barris, não é necessariamente growth, é uma industrial com centenas de anos. o Eh, Rob diria que ele não há grão nem velho, não é? Ele investe sim. onde vê valor e Eu o diria crescimento faz que ele parte do valor. será, por acaso é-me difícil catalogar, mas eu diria que ele é uma espécie de quality, não como o Terry Smith, mas é uma espécie de quality no ponto de vista que ele só investe, tem portfólio concentrado e só investe naquelas que ele tem a certeza que são, para ele, obviamente, ótimos negócios para longo prazo e com excelente management e tudo isso. É a ideia, portanto, acho que um quality altamente concentrado.
Seria Mas sim, como uma das responderia. coisas que ele fala da sua evolução é que podemos dizer que ele hoje em dia, pelo menos, é mais growth até do que o que era. Uma das coisas que ele fala na sua evolução é que tem vindo a investir em empresas que estão numa fase mais inicial da sua vida, não é? E ele menciona várias vezes o caso da Trupanion e mesmo o caso da Carvana, que neste caso correu mal, mas que são empresas que estão numa fase, lá está, mais inicial, têm menos tempo de vida, e obviamente que desse modo também está investido mais no futuro, não é? Em crescimento do que no presente. Mas nem sempre foi assim, e na verdade ele tem muitas empresas. Estavas a falar dessa, da TFF, mas por exemplo, ele também tem a Grenke não é propriamente uma. Sim. E a principal posição do fundo, a Credit Acceptance, também é claramente. Exatamente. Também não são. É isso, é isso. Portanto, eu acho que é um bocado é pouco diversificado, mas é diversificado em termos de tipo de empresas que ele investe. Mas se olharmos para as empresas que ele tinha no início, que eram predominantemente alemães até, Yeah. alemãs, ele chegou a ter a BMW portanto, tinha umas empresas mais do forro industrial e foi substituindo-as por empresas mais do forro tecnológico com o passar do tempo. Yeah. É a evolução do investidor. Mas eu, curiosamente, julgava que vos ia ouvir com muito mais entusiasmo do que aquele que me estão a transparecer, a fazer transparecer. Foi aquilo que estavam à espera, vieram desiludidos, vieram, pelo contrário, surpreendidos? O que é que vos ficou em termos emocionais? Eu acho que as sessões em si, mais ou menos em linha com as expectativas, não é? Também já tínhamos acesso às anteriores por vídeo YouTube e era algo que, se ficássemos em casa, também íamos ter acesso. Mas, pela positiva, surpreendeu-me muito hum, todo o convívio e a forma, a envolvência de todos e a forma como todos falávamos e o respeito pela opinião, por diversas opiniões e, pá, acima de tudo, isto foi um ano em que ele perdeu 50% do fundo, em termos em performance anual. E, pá, e não se notava azia nenhuma, pelo contrário. Vias um clima super animado, interessado, as pessoas. E a maior parte eram participantes do fundo, investidores, ou eram como Não. vocês externos? A A maior maior parte parte era os era externos, externa. sim. Eram Mas externos, ok. conhecemos alguns que estavam investidos. Quer dizer, no nosso caso, conhecemos uma rapariga que estava investida. Do family office que ela geria, estava investida no fundo. É. Um, mas havia alguns investidos, mas a maior parte era depois amigos dessas pessoas que estavam lá investidos. Epá, e é extraordinário que ela falou exatamente aquilo que já se tinha mencionado, que é o Rob faz questão de conhecer as pessoas cara a cara antes de aceitar que as pessoas entrem no fundo, e ela conta a história de como é que as coisas foram, e eles foram jantar, pá, e que realmente foram ver se as coisas estavam alinhadas, fazia sentido ou não. E só depois é que aceitaram que ela entrasse no fundo. Uhum. Que é um bocado à parte, não é? Da maior parte dos fundos que vemos aí, que é o pessoal quer quanto mais dinheiro, melhor para eles, não é? Se bem que depois, obviamente, tem a vida mais complicada, e nestes casos acho que ajuda muito mais o Rob em ter pessoas que. Aliás, ele próprio disse que a maior parte das chamadas que recebeu, se ele fizesse um net balance, recebeu mais pessoas do fundo a perguntar se deviam pôr mais dinheiro agora e que estavam com vontade de investir ainda mais no fundo do que pessoas a querer retirar dinheiro. Pá, e que isso lhe dava uma alegria tremenda, não é? Num ano como foi o ano que passou. E isso sentia-se muito lá, era um ambiente muito animado, as pessoas não estavam nada ressabiadas ou chateadas ou etc. É curioso, eu fui à conferência da AZ Valor, ou A7 Valor, AZ Valor, aqui ao lado de Espanha, como é que ele se chama? Guzmán de Lázaro, estava a faltar o primeiro nome, Álvaro Guzmán de Lázaro, e ele estava a perder 40% há 2 ou 3 anos, porque eles estavam altamente investidos em commodities e em coisas cíclicas que não estavam a dar, não é? Que agora, curiosamente, este ano aquilo valorizou por aí acima. E era um auditório zorro enorme, cheio de gente,
E eu só percebi porque é que havia um mau ambiente tão grande, porque eu fui lá sem saber qual tinha sido a performance do fundo. E só depois, assim, lá eu pensei, porque é que estes gajos estão todos aqui aziados e as perguntas eram todas, a malta toda chateada e tal. Só depois é que eu percebi que estes tipos estão a perder dinheiro à grande. Eu lembro dele dizer assim muito carrancudo, tipo, pá, eu não sei avaliar um Facebook, não faço ideia, eu sei avaliar ativos que existem. Ele estava a falar de minérios, de petróleo, etc, etc. Coisas que agora estão a correr muito bem. E eu lembro dele dizer assim, o tipo é assim, a mim não me transmite muita simpatia ou empatia. E ele estava assim muito aziado a dizer: nós é que estamos certos, é uma questão de tempo até o mercado nos dar razão. E foi, não é? Algum dia, tipo, até o relógio partido ou estragado está certo 2 vezes por dia, não é? E é engraçado o que dizem vocês agora que o ambiente era bom. Esperem 2 anos a perder 50% se isso acontecer e vão ver como é que o ambiente pode mudar. Não é? A malta está muito bem habituada, que o fundo tem dado muito bons retornos. E além disso, lá está, tudo aquilo é gratuito para quem se quer inscrever. Portanto, todo o catering, o jantar que houve, também houve um jantar no primeiro dia, pá, e é tudo financiado pelo Rob. Uau. Pá, e nota-se que ele quer, ele gosta mesmo daquele ambiente. E foi um ano particularmente difícil para ele, porque não foi só os turnos do fundo, mas ele também teve um problema grave de saúde este ano. E felizmente acho que a coisa ficou resolvida, mas ele foi detectado um cancro no estômago que ele teve no verão, foi totalmente retirado, e cá à partida está fora de perigo, mas que houve ali uns dias em que ele teve com perigo de vida, portanto, a juntar a isso tudo, ainda teve este evento, portanto foi o... Lembras-te como é que ele começou a conferência? Ele disse Não, por acaso não. qualquer coisa do género de nós quando vamos à Assembleia Geral da Berkshire, nunca sabemos se é a última, mas nunca pensamos que é a nossa última, mas quando referimos isto pensamos se é a última do Charlie ou a última do Buffett. Mas aquela podia ter sido mesmo a minha última e da Assembleia da Berkshire. Vocês conheceram-no? Pessoalmente, falaram com ele pessoalmente? Eu não cheguei a falar. Eu cumprimentei-o, mas também não tive a conversa com ele. Falei mais ali, até com o Andreas do que com ele. Sim, eu também. O Rob tinha sempre muita gente à volta dele. E eu, pelo menos, embora ele seja uma pessoa impecável e pareça ser uma pessoa impecável, certamente falaria connosco se forçássemos uma conversa, nunca senti que ele tivesse sozinho o suficiente para ir falar com ele. Uma coisa que ele me deu a entender, que eu acho que tinha uma ideia errada dele, é que eu acho que ele não é uma pessoa de números, na verdade. Que é uma coisa pouco característica normalmente nos investidores, não é? E eu tinha ideia que ele era muito mais um geek de números e de matemáticas e etc. do que ele deu a entender aqui ao vivo. Obviamente que sabe fazer contas, não é? Também não é preciso fazer contas muito complexas nisto, mas que ele mencionou uma ou duas vezes que não era a pessoa mais dotada em termos matemáticos. Eu fiquei surpreendido, ele na minha cabeça ele era uma pessoa muito mais de números. Se calhar porque associo sempre, normalmente, os investidores a pessoas que são boas com números e são muito quantitativas. Pá, e ele deu a entender que não era assim tão... que a maneira de pensar dele não era assim tão numérica, por assim dizer. Mas pronto. Mas foi muito fixe. E depois no dia a seguir, já agora, continuando, houve uma outra sessão, em que ele trouxe três. Ele antes disso ainda trouxe um gajo que escreveu mais um livro sobre a Berkshire, também foi giro de se ver, que veio falar do livro e estava a oferecer o livro. E depois houve uma sessão com três novos gestores de fundos, no fundo, para tentar ajudar pessoas que abriram fundos há menos de 2 anos, para tentar ajudar pessoas que estivessem interessadas em abrir fundos sobre todo o processo de começar o fundo, não é? E que o Rob, né, já o fez há mais de uma década e, portanto, às vezes é mais interessante pessoas que estão ainda nesse processo, nessa fase inicial. E então houve três pessoas, um que geria um fundo na Europa, outro nos Estados Unidos e outro na Ásia, que era em Singapura.
sobre pá, as dificuldades que tiveram, os problemas que têm em angariar dinheiro, onde é que decidiram abrir o fundo, questões fiscais, com toda essa história para tentar ajudar pessoas que queiram ir por esse caminho e todas as dificuldades iniciais que se têm. Que também foi muito interessante de se ver. E havia lá um espanhol que fazia parte do grupo com quem nós tivemos, que foi das pessoas que foi chamadas ao palco, que tem um fundo pequenino que gera a partir da Suíça, que mas só tem um milhão, ou só começou com 1 milhão de euros de capital. E o gajo gera a partir da Suíça, que era o que nós estávamos a falar. Ou Que seja, o All in Stocks brevemente vai ter o seu fundo próprio, né? eu, por acaso não tenho muito interesse nisso. Ainda, Não. ainda. Aliás, o meu caminho a seguir é muito mais o caminho do Gonçalo do que estar a gerir aí o capital alheio Mas e o todas as Gonçalo, chatices que isso peraí, mas traz. mesmo o teu próprio dinheiro, se justificar abrir um fundo ou um veículo qualquer, não é? Ninguém diz que é para aceitar dinheiro de fora. E Sim, o sim, Sim, mas sim. Gonçalo, sempre o Gonçalo já Mas te disse, também tens, gera dinheiro de alguns membros da família. Já é um mas family tens, office, o Gonçalo. Só não é no, não, no papel, não é? tens outros requisitos e problemas quando estás a gerir dinheiro de outros. Não é? exatamente. Já precisas ser auditado. Todos, é Tens, todo outro tens, nível tens, de tens de chatice. tirar o CFA, meu. Muito bom. Isso é. Ó Pedro, não é? Tá, não respondes? Sim, tirar o CFA ajuda, mas não é condição necessária, né? Mas pode ser uma ajuda. Ah, Não, eu mas quer por acaso dizer, pensava que era necessária. Não é suficiente, mas pensava que era necessária. não, Em termos matemáticos. Não, não. Tens que estar ah, registado, não, tens de estar registado na CMVM, não é? Tem que haver assim sim, um. sim, 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 e ajuda. ajuda mais em termos conceptuais e se calhar dá-te ferramentas que tu não conhecias. Portanto, nesse aspecto ajuda bastante. Agora, aqui a questão é que estás regulado por um regulador, em princípio pela CMVM, ou pode ser até por outra entidade de outro país europeu, através da livre prestação de serviços. Mas pronto, portanto, essa parte para quem quer se- seguir essa via é interessante de ver. Eu lembro-me na altura que Um, havia montes de espanholinhos a abrir fundos, parecia uma coisa fácil, tipo malta nova, o fundo e SICAVs e coisas assim, tipo havia ali vários veículos, mas parecia que todos os dias aparecia um fundo de alguém para gerir o dinheiro da família, para gerir o dinheiro de não sei quê, e eu a pensar, "Pô, cá em Portugal isto não é bem assim, pelo menos que eu soubesse na altura não era assim. Não era assim tão fácil, lembro-me até falar com o Jordão, a saber se compensava, se não compensava, e o Pedro aqui também há de saber bastante sobre isso. E lá está, isso só compensa a partir de um determinado valor, e mesmo assim há umas barreiras grandes, parece-me a mim, da regulação para o que quer que seja desse ponto de vista institucional. o que é bom sinal, por um lado, não é? Isso é tudo para proteger, não é? Claro. Os investidores, faz todo Não, sentido. mas aqui a questão é que depois tens de ter um departamento de compliance, há um conjunto depois de requisitos que o regulador te vai pedir que tu nem sonhas. Pois. E obviamente que isso depois aumenta os custos de estrutura. Portanto, infelizmente, acho que cá em Portugal não é muito apelativo para os pequenos conseguirem montar um fundo próprio. Não é? Eventualmente, talvez um fundo fechado, talvez seja mais fácil, mas também não conheço a legislação, mas se for um fundo fechado, que não está aberto a novas subscrições, talvez seja mais fácil. Porque isso, por exemplo, no imobiliário acontece muito. Para um determinado conjunto de ativos, formam um fundo imobiliário fechado, com um conjunto de acionistas ou subscritores, e o nível de regulação não é tão exigente como nos fundos abertos. Pode ser por aí, mas também, quer dizer, também nunca estudei, porque também nunca tive intenções de montar o meu próprio. Eu acho que os principais pontos negativos é realmente o tempo que perdes com todos os processos de administração e de compliance e afins, mais toda a promoção que acabas por ter que fazer do fundo e tentar agregar mais capital.
Aí é todo um tempo que é roubado àquilo que é mais importante do ponto de vista de quem está a gerir capital, que é analisar empresas e pensar onde vai investir. Yeah. É pessoalmente por isto que não me alicia minimamente gerir dinheiro de outras pessoas. E tu comentas aí um E tema também dá-nos muito mais descansado à noite, não é? Isso é Yeah. óbvio. Exato. Quando as coisas correm mal. Eu provavelmente eh, aumentaria o meu nível de stress de gerir mais dinheiro das outras pessoas, mas há pessoas que podem não ter esse problema moral. Tipo, dinheiro dos outros é tranquilo. Sim, eu acho que isso Yeah. depende muito de pessoa a pessoa. Por falar nisso, Gonçalo, eu esqueci-me de anunciar aqui ao início, mas tu tens uma novidade para dar aqui à volta. Conta lá. É verdade, pessoal. Eu semi-lancei uma newsletter chamada Staying Rational, onde vou publicar algumas das minhas análises em empresas. A primeira vou fazê-la no início do próximo mês, portanto, daqui a uns dias, sobre a Ibersol, empresa que já falei aqui. Na newsletter vou um bocadinho mais a fundo. Ganharam agora uma concessão lá nos É verdade. aeroportos, mano. Sim, o aeroporto de Madrid, que era 100% tido pela uma empresa chamada Áreas, e com as novas regras eles era muito difícil que tivessem mais do que 40% da concessão toda dos restaurantes. E a Ibersol conseguiu ainda 9 lotes, não é nada mau. São para aí 21, será? Não, 4 lotes que são 9 restaurantes, é uma coisa assim. Mas é relevante, se bem que é um tipo de negócio que eu não gosto particularmente. E é fácil perceber que o aeroporto fica com a maior parte do valor criado, não é? Porque é uma concessão onde há várias pessoas a licitar, ou várias empresas a licitar, e normalmente há uma apropriação de valor, não de quem ganhar a concessão, mas quem está a vender a concessão. Não é? Porque se esperas volumes gigantes de passageiros, estás disposto sempre a pedir um bocadinho mais, e como é um processo competitivo, normalmente aqui não me parece que seja a parte do negócio mais interessante da Ibersol, infelizmente. Então, e qual é? Tens Mas aí o endereço? por outro lado, os preços lá também são mais altos. Portanto, a margem, apesar do que estás a dizer, é muito pertinente e como margem, a margem também é mais alta porque eles sabem os preços. Não, sim, os preços são. Lá está. Tem nada a ver. Eles pode-se cobrar muito mais nos aeroportos, mas tudo isso está refletido no preço que vais licitar. Portanto, todas essas expectativas, e tu estás a licitar contra outros. Uma coisa essa és a única a licitar, e se tens economias de escala, e há áreas que tinham economias de escala, por isso eles ganhavam tudo, porque assumiam que iam ganhar tudo, e com isso conseguiam ter algumas economias de escala a gerir o aeroporto inteiro. Agora quando não tens estas economias de escala e és um player pequenino a gerir este aeroporto, não acho que seja, se calhar vou ser provado errado ou não, mas não acho que seja o melhor negócio possível. Por outro lado, as marcas, no caso da Ibersol agora seria a KFC, Taco Bell e outros restaurantes, essas também se apropriam-se de grande parte do valor criado pela própria marca através de royalties. Portanto, o negócio da Ibersol não é ótimo, não é o melhor negócio do mundo. Portanto, tem estes senões. Por outro lado, acabou de vender restaurantes por um valor superior ao market cap. Portanto, Do outro lado, compras a empresa a preço negativo. Sim, mas é aliciante. Tens aí o URL, o nome, já disseste que é Staying Rational, mas como é que as pessoas podem aceder? Apesar de eu pôr aqui um link em baixo. Basicamente é stayingrational.substack.pt. Acho que é isto. Portanto, faz parte do Substack, só confirmar. Quando é que sai a primeira análise? É stayingrational.substack.com. A primeira análise sai no início do próximo mês. Portanto, dia 1 ou dia 2 estará cá fora. No próximo mês, que é de fevereiro? Amanhã? Sim. Daqui a uns dias. Não, Daqui a 2 amanhã é dias. 31. Depois da Amanhã é manhã. 31, depois da manhã. Sim. Isto para quem está a ouvir, nós estamos a gravar isto na segunda-feira. Não tenho a certeza quando é que isto vai para o ar, se vai ser no sábado. Vamos mandar isto para o ar no sábado ou antes? Antes é melhor, não?
Isto fica desatualizado, vamos Pois, dizendo. também é verdade. Ok, portanto, a primeira é a Ibersol e depois o que é que esperas desse blog? Primeiro, porque é que abriste o blog ou newsletter e o que é que esperas, que cadência de conteúdo é que tu esperas manter, se é que esperas manter alguma? Eu gostava de fazer uma análise funda a cada mês. Portanto, como objetivo, gostava ao início de cada mês ter uma análise nova publicada. O foco será um foco mais europeu e principalmente ibérico, portanto, que também reflete um pouco do meu portfólio pessoal. Empresas de velhinhos, não é? Empresas velhinhas, sim, exatamente, com um foco muito industrial. As 3 empresas que eu estou a pensar fazer nos próximos 3 meses, para além da Ibersol, será a Vidrala e a Linha Direta. Portanto, é uma empresa da restauração, uma empresa de produção de vidros e uma seguradora. Portanto, basicamente, eu acho que é um nicho que não se vê muito, não é? Um nicho de empresas que os jovens e alguns investidores podem achar que são aborrecidas. São empresas, pelo menos, que, no meu ponto de vista, não têm hype. Portanto, eu acho que é capaz de haver aqui um nicho de investidores que pensem como eu, que achem estas empresas atrativas exatamente por poderem estar negligenciadas por o resto dos participantes. Porque é que eu estou a fazer isto? A razão principal é que ao estar a expor as minhas ideias, ao estar a escrever, ao estar aí um pouco mais a fundo, estou ao mesmo tempo a aprender sobre elas e eu noto isto, mesmo com a Ibersol que eu estou a escrever neste momento, apesar de já ter exposto aqui no podcast, ao estar a escrever, obriga-me a ir rever todas as hipóteses, a descobrir mais coisas da Ibersol e ver entrevistas. Eu descobri agora uma entrevista que os donos da Ibersol fizeram que eu não tinha descoberto antes. O ponto principal é exatamente esse, é eu obrigar-me a aprender ainda mais sobre as minhas posições e ao pô-las cá fora, também convida a que as hipóteses sejam testadas. Ou seja, eu acho que é provável que, se houver erros, que esses erros sejam mais facilmente expostos. E aproveitando um bocadinho a ideia do Taleb, de opcionalidade, isto parece-me claramente algo que tem pouco risco, pouco custo, é o que tem um custo do tempo que eu perco a fazer a análise, mas eu faria qualquer das formas, portanto o custo é baixo e o upside pode ser alto, ainda que incerto. Há a probabilidade, ainda que talvez bastante remota, de newsletter ser bem sucedida e eu um dia poder monetizar de qualquer forma. E diz uma coisa, depois o que é que podemos, quando esgotares, imagina que tens 10 empresas no portfólio, quando passarem 10 meses, ou 12, ou 15, ou 20, ou o que é que seja, o que é que tu esperas fazer? Esperas continuar a analisar outras empresas e mesmo se chegares a uma conclusão de compra, partilhar a análise? Esperas continuar a fazer updates às tuas empresas? O que é que podemos esperar aí do desenvolvimento? É ir vendo. Eu acho que ideias há sempre. As empresas também estão em mutação. O meu portfólio tem, neste momento, 20 empresas. Portanto, rodá-las todas ia demorar 2 anos. Em 2 anos, de certeza que há desenvolvimentos e há empresas que ficam bastante diferentes. Começando agora com este exemplo com a Ibersol, com a quantidade de cash que vai entrar na empresa e admitindo que grande parte eles não vão distribuir, que vão até reinvestir, provavelmente a empresa daqui a 2 anos será uma empresa completamente diferente. Talvez não completamente, mas bastante diferente. E portanto, lá está, as empresas estão em mutação. A Vidrala será a empresa que eu vou escrever a seguir. Teve um ano bastante complicado por causa do aumento do preço do gás e teria sido uma das tais empresas que podia-se escrever várias vezes durante o ano, porque
teve uma queda do preço da ação de 50%, porque o mercado desconfiava que a empresa não conseguia repassar o aumento brutal de custos que ia ter, e de repente já valorizou 100%, voltou aos valores iniciais, porque de facto as dinâmicas do mercado de vidro são tais que as vidreiras conseguem repercutir os seus custos nos preços que fazem aos clientes. E esta análise em tempo real acho que teria algum valor, principalmente tendo uma opinião tão diferente que o mercado estava pelo menos a pricear naquele momento. Boa, muito bem, pá. Então, eu Mas é. estou desejoso de ler o que tu vais escrever, especialmente porque é sobre uma empresa portuguesa. Portanto, traz aqui um leitor assíduo. Boa. E E, toda a força. convido-os a todos a ler. E qualquer comentário, estou bastante curioso por ouvir-vos também, o vosso feedback, e dos nossos ouvintes também. Convido-os todos a subscrever. E acho que vai ser. Para mim, vai ser um processo de aprendizagem. E vai ser bom expor-me ainda mais um pouquinho, para além do podcast, de uma forma mais. Que perdura mais no tempo, digamos assim, porque daqui a uns anos vai ser interessante também reanalisar estas empresas, ou reanalisar a forma como as havia e ter um registro público, também força a que sejas intelectualmente honesto como pensavas no passado. Uhum. Muito bem. Vamos passar ao nosso novo membro, ao grande Pedro Barata e à Disney. Então Pedro, vamos a lá. bola está do teu lado. Bem, epá, eu tenho que olhar para as cábulas, porque senão esqueço. O truque vais Esqueço do que aprender já agora, deixa-me dar-te aqui o truque que vai ser, e devagarinho vais lá chegar, que é, vais conseguir olhar para as cábulas, falar ao mesmo tempo, sem dar a entender que estás a ler. Não, isso acho que consigo. Quer dizer, eu faço tantos eventos online Hum, na CFA Society de Portugal que Já pá, estás acho que consigo. Acho preparado. que vocês não vão estar a ver que eu estou a ler, mas não sei. Já vão descobrir. Ahm, então a Disney. Porquê a Disney? Isto foi baseado num artigo da Economist que eu li na semana passada. Não sei se sabem, mas a Disney na passada sexta-feira começou as comemorações do centenário exatamente, as comemorações dos primeiros 100 anos. Portanto, a Disney está a fazer 100 anos. E comecei a ler o artigo, pá, gostei imenso do artigo e no fundo o que eu trago para aqui é um resumo, um pouco mais do artigo. Mas comecei a pensar pá, que a Disney podia ser vista como uma commodity. Porquê? Porque vocês ainda não têm filhos, mas quando tiverem filhos, pá, quase certeza que vão querer levar os vossos filhos à Disney. Se calhar já estiveram lá no Disney com os vossos pais. E isto acaba por ser ali um ciclo. Portanto, não é um ciclo económico, se calhar é um ciclo geracional, onde passa uma determinada cultura passa ao longo de gerações. Então comecei a ver isto se calhar quase como uma commodity. Obviamente não é uma commodity. E comecei a estudar um bocadinho a Disney. Basicamente a Disney tem quatro segmentos de mercado, portanto, atua em quatro segmentos. Um, os dois principais é a parte do cable, portanto, o cabo, as vendas, os canais de transmissão, a Disney Channel e mais canais que eles têm. E depois o parque de diversões, os parques temáticos. Os dois segmentos de mercado são aqueles onde têm mais resultados, ou pelo menos praticamente 100% dos resultados vêm destes dois segmentos. O parque de diversões tiveram um problema com o Covid em 2020 e 2021 praticamente não tiveram receitas. E depois tem uma área de licenciamento, onde cedem, cedem imagens, sei lá, dos produtos Disney,
Quem diz produtos diz os filmes, os heróis da Disney, que praticamente rende muito pouco. E o quarto negócio é o streaming, que é onde estão a perder dinheiro, e cada vez mais. Hum, Depois, o artigo fala um bocadinho da história da Disney desde os começos e a estratégia que foi sempre implementada, que é uma estratégia de cross-selling, onde os 4 segmentos, cada um dos segmentos puxa pelas vendas dos outros. Sei lá, um filme da Disney, portanto, passa no Cabo. Depois, nesse filme, se calhar nos parques temáticos, os heróis desse filme, agora não me ocorre nenhum, sei lá, o Toy Story, os bonecos, são lá vendidos. Se for preciso, depois fazem-se fotos com os heróis lá nos parques, portanto, uma forma de ampliar as receitas. E, e portanto, há aqui um cross-selling, portanto, sempre foi um negócio da Disney, portanto, pelo menos dos anos 60, sempre de cross-selling. Portanto, sempre fazia sentido. O cabo, os parques temáticos e também as licenças, numa perspectiva de ceder os direitos de imagem. Portanto, isto parecia que esta estrutura estava montada e fazia sentido ao longo do tempo. Só que com o Covid as coisas mudaram bastante. Ainda assim, em 2022, apesar de alguns problemas que eu já vou identificar, foi um ano em que 4 do top 10 dos filmes mais vistos e com maiores receitas nos Estados Unidos, 4 são da Disney. Os parques temáticos voltaram a abrir e voltaram a implodir em termos de vendas, porque as pessoas não foram lá durante 2 anos e quiseram ir para compensar, portanto foram mais. E a parte do cabo continuou, apesar de ter aqui vários problemas, continuou a crescer. E conseguiram ter mais subscritores novos subscritores do que a Netflix no streaming. Portanto, isto parecia ser um ano, 2022, bom, só que em novembro decidiram despedir o CEO da Disney. E a razão do despedimento foi porque ele tinha anunciado que tinham perdido 1,5 bilhões por trimestre no streaming, e então os acionistas não gostaram e despediram. E contrataram o Bob Iger, que tinha sido o anterior CEO, que já estava reformado, e pediram para ele regressar. E ele regressou. Então, antes de mais, o que é que vocês acham para não estar aqui só a falar, o que é que vocês acham do negócio da Disney? Em termos, se quiserem comentar antes de falarmos aqui um bocado do que não, de alguns problemas. Desde o início eu estava a pensar porque é que tu achas que é uma commodity. Porque a mim parece-me tudo, mas uma commodity. Parece-me que tem um IP, do Intellectual Property, mais incríveis de qualquer empresa, desde coisas como o Rei Leão, que eu me lembro-me de ver para aí com 10 anos. O Todas a Branca de Neve e por aí fora. Todas as músicas de fora. Claro, aquilo que estavas a dizer do cross-selling, eles fazem isto de uma forma espetacular, não só dos parques temáticos, mas também como as próprias bandas sonoras são depois hits na Spotify e afins. Tudo isto gera uma quantidade de receita, e todos os spin-offs que filmes como Star Wars geram, é espetacular. Aquilo é basicamente uma máquina de espremer capital de toda a propriedade intelectual que eles têm. E esta propriedade intelectual, salvo erro, dura 70 ou 80 anos. Portanto, não me parece... Já dura há 70, 80 anos. Não, há de expirar. Não, já dura há 100 anos. Já dura há 100 anos. Sim, Já existem há 100 anos. Sim, mas eles depois perdem, como a maior parte das patentes, tem uma data de expiração. Mas no caso da Disney, a maior parte delas são patentes que duram 80 anos.
algo desta grandeza. Portanto, Mas eles têm patentes? sim, os direitos de autor também expiram. Ok. Sim. Portanto, provavelmente em breve deverão colher os da Branca de Neve, por exemplo. Mas de qualquer das formas, tem todo lá está, sou uma máquina de aproveitar estas ideias de filmes e afins e de extrair capital, pá, muito, muito boa. Depois mencionaste que o Bob Iger voltou. Eu acho que, aliás, já falámos aqui, ele escreveu um livro que para mim são das autobiografias mais espetaculares de sempre, talvez juntamente com o Shoe Dog, do fundador da Nike. Mas o Bob Iger escreveu The Ride of a Lifetime, onde ele escreve todo o seu percurso profissional até chegar a CEO da Disney e a forma como ele comprou, por exemplo, a Pixar, em que o Steve Jobs era o CEO e também fundador, a forma como lidou com o Steve Jobs quando estava no board, toda a forma como comprou depois o Lucasfilm, que incluía Star Wars ao Lucas, a forma como negociou a compra da Fox. Pá, é um livro que vale muito, muito a pena e estou bastante curioso nesta fase da vida da Disney, em que eles fizeram exatamente o que disseram que iam fazer, que era investir imenso no streaming, e estão a perder dinheiro por isso, mas é exatamente o que estão a fazer. Curioso para ver o que é que o Bob vem fazer diferente, porque o que eles têm vindo a fazer é exatamente a sua estratégia já antiga. Não parece que ele traga assim... Houve assim uma grande polémica, não é? Pelos vistos, a malta toda que estava abaixo do CEOs basicamente eram a favor do Bob, gostavam muito do Bob e estavam a dizer-lhe o que é que se passava ali dentro, não gostavam do novo CEO e estavam a dizer ao Bob, pá, isto nós não estamos a gostar. Portanto, o novo CEO foi minado por uma equipa que era leal ao Bob, que é espetacular, e depois foram buscar o Bob outra vez. Portanto, o gajo não se deve estar a sentir muito bem, não é? Não sabia dessa polémica interna, mas faz sentido. Sim. E isso, eu acho que lendo o livro também se percebe o quão carismático ele é. Em vários exemplos que ele dá, mesmo em exemplos mais antigos, quando ele estava na Capital, que entretanto também tem uma história muito ligada ao Buffett, Capital Cities, em que eles compram a ABC com o Tom. O Seria o Tom Tom Murphy, Murphy? é o Tom Yeah. Murphy, ele trabalhou diretamente com o Tom Murphy. Yeah. Pá, na verdade, para mim é uma red flag toda esta história que se passou com ele a voltar. Não é nada que me inspire muita confiança Claro. toda a saída e agora a voltar é assim um bocado. Porque é que ele decidiu voltar agora, não é? Porque foi ele que quis sair de CEO, não é? Não Sim, foi. porque viu as coisas tão más e pediram-lhe para intervir. Mas atenção, isto é uma recomendação de compra, nem pouco mais ou menos. Sim, O sim, sim, disclaimer tem que sim. aparecer, hein? Mas tirando isso, epá, eu acho que é uma empresa. Eu não tenho grande opinião no setor, mas acho que é uma empresa espetacular. E acho que o futuro é o streaming para todos eles, não é? Ou pelo menos têm que estar lá, de alguma maneira. Um, que vai ser uma Ah, área. mas no streaming é onde tu perdes dinheiro, de longe. Mas se eles Aí, não. Mas se não tiverem no streaming, sim, morre. exato, o negócio core deles, não é? Quer dizer, os parques de diversões são os parques de diversões, mas o resto do negócio de televisão está Mais em uma vez declínio vimos aqui, estrutural. desculpa lá, espera aí, Diogo, Pedro, tu trouxeste os números, qual é a percentagem de lucro operacional de cada segmento? Não. Eu lembro os parques de Pá, diversões, não era eu o que tenho dava aqui um mais? gráfico, eu não consigo partilhar. Eu tenho aqui um gráfico, pá, eu digo mais ou menos o, o cabo, portanto, não é o streaming, é as televisões. E os parques temáticos, pá, estão mais ou menos 50%, pelo menos em 2021, em Isso 2022, em 2021 não. vendas ou lucro? Em termos de lucro, Ok. portanto, o,
o cabo está ligeiramente, pá, mas é muito ligeiramente, pelo menos em termos de lucro, acima dos parques temáticos, é uma coisa mínima. Mas os dois representam até mais de 100% das vendas, aliás, das receitas. Porque depois Dos lucros, Do lucro dos lucros, operacional. sim, dos lucros, desculpa, Porque depois dos o resto lucros perde dinheiro. operacionais, sim. Sim. Representam mais de 100%, depois nos outros dois, no licenciamento está a zeros, e depois no streaming estão a perder. Estão a perder mesmo. E a agravar as perdas, apesar do investimento, estão cada vez mais a agravar as perdas. Agora, aquilo que já disseram, nomeadamente o Diogo, efetivamente, a parte do broadcast dos canais, que era uma cash cow, está com imensos problemas. Portanto, a expectativa é que cada vez mais as pessoas deixam de comprar pacotes de cabo para passarem a passar tempo a ver streamings Yeah. ou então ir ao canal do YouTube que é Eu acho, gratuito. Há eu aqui acho uma que canibalização. a tese de investimento há de ser de um lado ou do outro, não é? Há de ser das duas uma. Pá, ou eles têm, porque eu acho que não há opção que eles têm que investir à série no streaming. A tese é, de um lado, se fores ver, não é? É que os gajos vão ter que pôr imenso dinheiro, pá, e vai ser um negócio muito pior do que o negócio clássico do cabo, não é? E portanto, se achares isso, não é? Eles vão ter que reinvestir a taxas de retorno inferiores àquilo que tinham, não é? Ou então, até se contrário será, é pá, sim, eles estão a perder dinheiro agora, mas no futuro há uma perspectiva daqui a 3 5 anos, não é? Que o streaming venha a ser um grande negócio para os grandes, não é? Para aqueles conseguirem sobreviver, não é? Porque neste momento há uma fase intensiva, não é? Há muita gente a competir. Pá, mas daqui a 3 5 anos, os que sobreviverem, se calhar vão fazer muito dinheiro e vão ter as mesmas margens que havia antes no cabo, mas se calhar com um maior mercado e tudo. Acho que vai haver uma hibridização da coisa. Tu vais ter bundles como a TV Cabo, vais ter bundles de Netflix, Disney, HBO, isso tudo. Eu, por exemplo, quero ter os vários, imagina, e se me dessem um bundle mais barato, melhor, um pacote. Yeah. E provavelmente E no fundo, e no Mas no fundo lá está, voltamos aí a. estás a baixar as receitas deles. E voltamos ao mesmo que era antigamente, que é o que já é, pagas uma mensalidade e tens 130 canais, só que agora em vez de ser os 130 Tens canais, é 130 filmes, em vez de teres 130 canais, Exato. tens 130 séries, né? Exato. É, Até, na é um verdade, bocado. eu até acho que provavelmente uma das possibilidades é pay-per-view, quase, é tipo por consumo. Porque eu não consumo tudo, não sei se eles querem ou não, mas eu não consumo tudo da Netflix. Isso Curtia em termos pagar só por administrativos série, se calhar, em termos fosse mais administrativos barato. dá mais trabalho, não é? E acho que Pode fazer sentido. as pessoas preferem, sentem que tipo, fazem um bom negócio quando compram um bundle do que e têm acesso a tudo. Opa, bem, vou-te dar um exemplo. Eu subscrevi a Disney só por causa do Andor. Andor ou Andor? Andor, da série, nova série de Star Wars. Depois não quero ver mais nada. Mas tudo bem, opá, é baratíssimo, é 8 euros. 8 euros deu para eu curtir um fim de semana à grande, depois jantar torre 20 ou 30, não é? Portanto, foram 8 euros bem pagos. Mas lá está, eu não precisava daquilo tudo, eu preferia pagar 2 euros pela série. Mas pronto, mas como é 8 euros, não é assim tanto dinheiro. Aqui a questão, tu no cabo, se calhar pagas 30. Portanto, passas 30 para 8. Yeah. E eu não acho que, no geral, fala-se muito da Disney com a Netflix. Portanto, eu acho que a Disney não compete muito diretamente com a Netflix na maior parte do conteúdo. Há de haver ali uma parte, não é, que compete diretamente, mas a maior parte do conteúdo pá, é um conteúdo muito específico que não é para os mesmos clientes, não é para as mesmas pessoas. Mas Um, um dos e, erros, um dos erros que eles cometeram, é que eles venderam filmes à Netflix. Portanto, a Netflix tem conteúdos Disney. Pá, no Licenciaram, fundo sim. estás a vender à concorrência, não é? Ah, Sim. Mas é curioso, exato, foi o Bob Iger que começou por acabar com isso, porque antigamente, até 2017, salvo erro, a Disney licenciava tudo à Netflix. E estavam a receber cerca de 300 a 400 milhões por ano. Portanto, a decisão de quebrar este lucro puro de licenciamento e tornar o streaming de um centro de custos foi do próprio Bob Iger, não é?
E agora é curioso que o CEO está a ser despedido exatamente porque este centro de custos ainda se está a tornar mais dispendioso quando toda a estratégia foi o Bob Iger Tirou a que implementou. estratégia. Mas Aquela realmente pode ser luta como. Pode ser o que estavas a dizer, não é? A luta interna de provavelmente este tipo não ser tão carismático como o Bob Iger e a equipa querer o Bob Iger de volta. Mais do que uma questão de estratégia, parece que foi quase uma desculpa para se substituir e para voltar o Bob Iger. É. nunca Sim, provavelmente. Sim. Quer dizer, devemos de saber daqui a uns 20 anos. Ah, Minha opinião é, agora, força, diz. minha opinião é a mesma do John Malone, que é, pá, acho que há espaço para, vai haver espaço para 3 ou 4 empresas no streaming conseguirem competir e gerar bons lucros. E a Disney há de ser uma delas. Agora, quanto é que vai ter que investir até lá, não sei. O que é que a Capaz. Disney não compra a Nintendo? A Disney poderia comprar a Nintendo e a Apple comprava a Disney. Os Exato. amigos, eu sou um visionário, vocês não sabem. Mas é curioso achar que a Disney tende a investir mais que o resto, não? Porque se há empresa que tem Moat. se é um catálogo, não estou a ver nenhuma empresa que tenha o catálogo que a Disney tem. Portanto, Não. teoricamente não deveria te investir tanto. Tanto, também concordo contigo. Isso é aquela discussão do Chris Blumstrand e isto está coisa. E do. Qual era? Era o short seller, não? Era o. Quem é que nós falámos aqui até que fizeram 2 cartas? Não era o Daniel Love? Love? Ou era o coisa do Film Me All the Time? Eu acho que foi o Daniel. Foi, Foi? é óbvio. Que disse para eles investirem a fundo e depois veio o Chris Blumstrand, e eu gostava que isto focasse, Yeah. a dizer que não, que eles deviam era investir na qualidade e não na quantidade. Eu não sei muito bem o que é que eles estão a fazer. Estão na quantidade? Podes fazer os dois ao mesmo tempo. Ah, Claramente, epá, pá, pelo menos olhar para os spin-offs de Star Wars, a quantidade não falta. pois não. E o Andor está espetacular. Tá? Quem me diz que o Mandalorian é melhor, eu estou preparado para um duelo. Pedro Barata, continua, continua lá. Eu tenho aqui alguns indicadores, mas é mais por curiosidade, são pequenas coisas. Por exemplo, tem a ideia de quanto é que em média no streaming da Disney, quanto é que um americano ou um canadiano pagam por mês no Disney+, no Disney Plus? Vou dizer Mas, 20 dólares por mês. mas inclui também inclui a Disney, o Hulu, ESPN, inclui uma data de coisas. Epá, essa parte não sei, porque eu não sei. Pedro Barata, tu vais-te meter aqui com o Gonçalo, que é o mestre do rigor. Tramado, Estás isto é tramado. Tens Isto de um gajo trazer fica os assim números tipo todos mal. certinhos. Tem que ter cuidado. É que a Disney não é só a Disney, há toda uma panóplia de canais e na América a parte do desporto é Há um package fundamental. há um package que é o Disney Plus. Agora, o que é que ele tem lá dentro, nos Estados Pois. Unidos e no Canadá, não sei. Mas a ideia. Desculpa, é que nos Estados Unidos pode ser tão relevante como ter a Sport TV aqui. Claro. Imagina, Claro. se é o único Epá, mas sítio que tem futebol americano ou assim. de qualquer das formas, o Diogo falou em 20 dólares. É. O valor é ligeiramente superior a 6 dólares, é 6,10. Isso é o Uau. Disney Plus, é só o Provavelmente até tem muito streaming. menos coisas. Eu Até acho que tem isso é muito só o streaming. Não tem os canais. Sim, porque efetivamente nos canais, eles a forma que tiveram de manter o nível de receitas, porque cada vez, como eu disse há bocado, cada vez há mais pessoas a cancelarem, aumentaram os preços e quem gosta de uma determinado desporto ou de algo, é quase que impelido a ter que pagar o novo preço. Portanto, mantiveram as receitas baixando o número de clientes. Ó Pedro, tu que Mas, por tens filhos, exemplo, tens Disney Plus? Que eu acredito que seja uma grande cena para os putos, Não, não? não, epá, uma já passou essa fase. Já passou Ok. essa fase. Pá, se bem que nós agora estamos a rever epá, uma série que gira. Pá, e toda a gente gosta daquilo. Não sei se já viram o 11, que é da Disney. É Não.
Epá, é uma série sobre uma equipa de futebol argentina de miúdos, uma escola de futebol argentina de miúdos. Epá, mas aquilo até a minha mãe, que já tem uns 70 e tal anos, adora ver aquilo. Aquilo é tipo telenovela, tá bem feito. Mas pronto, agora voltando para o tema. E por exemplo, na Índia tem cerca de 61 mil subscritores. 60 61, milhões. 61 milhões, epá, uma coisa completa. 61 Seria milhões. muito pouco. 61 milhões, peço desculpa. Querem adivinhar quanto é que em dólares cada um paga por mês? Ui, muito Ah, pouquinho. Na Índia deve ser muito pouco. Pá, Um e isso- meio, um e meio. Sim. Bastante menos de um e meio. Uau. Sim. Portanto, depois, equivalente para dólar, quando fizeram o artigo, portanto, 58 cêntimos de dólar. Portanto, isto é um negócio claramente de escala. Estás-me a De escala dizer, para além da estás-me a concorrência. dizer é que os gajos que eu acho que têm, não é? Pricing power, portanto, eventualmente têm ali capacidade de duplicar até, ou se calhar mais, não é? O preço daqui a uns anos portanto, facilmente aquilo torna-se lucrativo, não é? Ou seja, eles mantêm aquilo não lucrativo Nessa neste perspectiva, momento. sim. Nessa perspectiva, sim. Agora, eu acho que este setor vai, como tu disseste, vai passar por uma concentração. Isso não há hipótese, não é? Havendo a concentração, pois há margem, e não aparecer novos players, há margem para subir. Pá, em Portugal, a Netflix, eu não sei de cor, mas bom, o pessoal deve estar a pagar para aí 15 euros, não é? 20 dólares. Não é? Portanto, Mas, mas está, Não sei 20? bem. Não, Não. não, é menos, é menos. É menos, eu acho que é para uns 13. Pelo menos há é. uns 2 anos era 13. Sim, e depois dá para ter pelo menos 3 pessoas ou 4. E Sim. eles querem acabar agora com isso, eles querem acabar agora com isso, mas sim. Pá, já querem há mais de um ano, não é? Já havia essa conversa há mais de um ano. Uma vida está Não sei. espetacular. Deixa-me só fazer aqui uma pequena interrupção. Estou a tentar que eu acho que é dos. Eu tenho tantos tabs abertos que acho que o computador está a passar-se. E olha, aí está ele outra vez. Eu Mas eu estive lembro-me de ter nem. esta discussão contigo, mas não, pá, já É, em Covid há 3 anos e tu é. sempre de seres super anti-Netflix. Estes gajos não têm, Não tem ah, switching costs? não têm switching costs, exatamente, e o Não pessoal tem. vai de um dia para o outro, salta sem problemas nenhum. Ahm, eu estive na Índia e é um país do caneco. 80% da população da Índia está abaixo, é o país mais populoso do mundo, já ultrapassou a China, tem 1,4 mil milhões de pessoas, há gente em todo lado. 80% da população tem menos de 30 anos, está cheio de crianças. Eu só pensei, pá, eu vou pôr o meu dinheiro todo no índice indiano, seja ele qual for, depois fui ver, pá, porque não há hipótese, a demografia, a não ser que haja muita asneira ali, e pode haver, mas só a demografia vai fazer com que. Eu li há uns tempos atrás e falámos sobre isso aqui, que a Índia vai passar os próximos 30 anos o que a China passou nos últimos 30, só por causa da demografia. É muito difícil, e agora quero as vossas opiniões, especialmente ali do cético Gonçalo, é muito difícil que não corra bem um investimento num índice indiano generalista, pá. Tudo bem, há Ok, fraudes, Olha, tudo bem, há eu desvalorização da moeda. tenho eu acho que muito. O meu pushback principal é que crescimento não é igual a crescimento com retorno. Hum, Não é? Porque se o país pode crescer imenso e se essa for a aposta que vais fazer, de certeza que vais ganhar. Mas não é essa a aposta que tu fazes quando compras o índice. hum, Quando compras o índice, queres dizer que as empresas que vão aplicar capital para tirar partido desse crescimento vão ter retornos sobre esse capital elevados. E uhum, isto só é aplicável se o entorno competitivo for favorável. uhum. Porque a pior empresa do mundo é aquela que tem que crescer, que cresce, mas tem que usar capital para crescer a taxas de retorno cada vez mais baixas, não é? Ao negativo. E a Mas melhor empresa do espera, mundo é aquela que consegue crescer sem mas capital nenhum, espera, não é? Portanto, pela se lei tiveres que dos andar a pôr números, capital. pela lei dos números, de certeza, em 1,4 milhões de pessoas, e atenção que os Estados Unidos têm 300 e tal milhões de pessoas, portanto, aquele ponto 4 que parece pouco é os Estados Unidos. Tipo, mas se tu vão tiveres que haver usar empresas capital para excelentes. Não, crescer, está bem, mas vão haver empresas que não precisam de capital ou que têm altos retornos. Tipo, não há hipótese, vão ter que haver.
Mas o que é Não que ter altos essas... retornos. Mas, Porquê é que achas que podem ter retornos? Se houver muita competição sobre o capital, não tens retornos. e para além do mais, não é garantia que essas empresas sejam indianas. Claro, isso é verdade. Mas também há muito, por exemplo, no outro dia estive a ver, há Colgate Palmolive indiana, estás a ver? Por exemplo. Tipo, há muitas que têm lá depois as suas... Manuel, não sei se é a conexão, se é os teus fones, estás a ser interrompido muitas vezes. Talvez seja a conexão, não sei. São bons pontos esses, gostei de vos ouvir. Mas E pronto, depois, por exemplo, pode haver muito crescimento sem haver retorno. É. Até haver prejuízo, porque tens que pôr cada vez mais capital para. Mas olhando para trás, tem tido retornos ótimos. Eu estive a ver o índice, o Sensex, ou o que é, e tem tido retornos ótimos. Portanto, O opá, outro, sim, o outro contraponto é que epá, eu nunca olhei muito a sério, mas no outro dia estava a ver um gráfico sobre os países e os múltiplos de lucro de cada país, dos índices, não sei, e que havia uma correlação entre a segurança dos países e eles estarem mais caros ou mais baratos. E a Índia está bastante cara. Isso é outro contraponto. sim. Pronto, mas é pá, eu não percebo nada do mercado indiano, que é, lá está, há muito essa visão que aquilo é um mercado futuro e há muito capital a entrar e as pessoas estão a valorizar muitas empresas indianas. Ok, Então, boa. pá, mas eu nunca olhei para nenhuma empresa a sério na Índia. Até porque eu acho que nós não podemos investir em empresas indianas. Pelo menos acho que nos consegue corretores que sempre. eu uso. Na Interactive Broker não se consegue. Pá, há ali vários países que eu acho que não. Por exemplo, Coreia do Sul, tipo, não se consegue investir. No Não, Brasil, não é? O Brasil, a não ser que haja o algum Brasil ADR, não é? o Brasil é diferente, porque o mercado de capitais tem ali umas restrições. Mas eu acho que na Coreia do Sul consegues. Pá, nunca experimentei, mas acho que consegues. Sem ser por ADRs. Mas a questão da Índia, bem, eu não vejo. De facto, tens uma população imensa e ser o maior país em termos de população por si só não significa nada, porque pelo contrário, porque a riqueza tem que ser distribuída por mais pessoas. Portanto, aqui a questão é se eles têm capacidade de subir os rendimentos. Pá, eu Ah, não tenho dúvida nenhuma. Pá, e isto baseia-se em quê? Só em estar lá a não, olhar. Nós não temos uma baseio, mania, não segundo tenho dados. Eu não tenho dados para. eu também não, mas epá, eu estive lá e eu fui, ao segundo dia fui visitar a maior favela de Mumbai e é espetacular, porque uma amiga portuguesa me tinha dito, tens que lá ir. E aquilo é uma favela que tem 2 milhões de pessoas, tem uma densidade populacional brutal e faz 1 bilhão de dólares americanos por ano, porque é o centro de reciclagem da cidade. E é uma favela que é uma indústria lá dentro. Tem injeção de moldes, os gajos têm, de plástico, fazem-te malas de viagem, aquelas malas rígidas, desde a pega à rodinha, fazem tudo dentro da favela. E eu estava a pensar, nós portugueses temos a mania que somos MacGyvers e que somos os tipos do desenrasca, tipo, atas um cordel e desenrascas qualquer coisa. Aqueles tipos são altamente desenrascados. Epá, a impressão com que eu fiquei foi, não há hipótese, estes gajos vão ter um crescimento inacreditável. Agora, aqui vocês têm razão, esse crescimento pode não se traduzir em retornos nas ações. Acionistas. Yeah. Sim, é. Bem, o exemplo indiano que existe, salvo erro, nos anos 90, todas as empresas, a maior parte das empresas americanas e inglesas começaram a fechar call centers nos Estados Unidos e UK e ir para a Índia. Portanto, porque ficava muito mais barato, salários muito Yeah. mais baratos, portanto, tinham ali lucros brutais. Mas rapidamente começaram a fechar, porque havia ali um problema cultural e os clientes dessas empresas não conseguiam falar com os indianos, porque não os entendiam. Portanto, lá está, aquilo era um negócio da China, para as empresas, quando te olhaste em termos financeiros, fazia todo o sentido, mas depois na prática não Não funcionou. Não funcionou. funcionou. Sim. Hum, Aliás, a maior parte dos indianos nem sequer fala inglês. Yeah, eu jogava que Eles, não, jogava que falavam todos, mas não. não. Engraçado. Eles têm cerca de 200 Eles nem, dialetos e eles a nem se maior parte entendem uns fala aos outros. O primeiro-ministro, ó, tipo, quando vai a um sítio qualquer, os gajos têm que falar em várias. Tipo, não há. Tu não consegues ter uma plateia, não é? Ou não consegues estar a falar, imagina, a nível nacional e teres tipo um terço dos indianos a entenderem. Achas que não falam todos Tipo, hindi?
Eu acho que li Devem uma ter vários estatística qualquer dialetos. desse Devem género. ter vários Sim. Eles dialetos. têm Aliás, muitos aquilo é por dialetos, castas. Aquilo às tantas, cada casta tem o seu próprio dialeto, não sei. mas eu tinha a Mas sim, impressão que mas todos falam hindi. hindi quase todos falam, sim. Depois É a forma como eles se Mas entendem. fazem assim, Acho que é que sim. espetacular. Mas já agora só esta história esta tem piada. Esta história dos call centers de irem para a Índia, da PT, portanto, isto ainda foi no tempo da PT, portanto, isto foi para aí anos 90, decidiu fazer o mesmo. E então, os call centers, porque na altura havia menos internet, precisavas de ligar para o 118, que era a PT, quando querias uma morada, a PT passou para Cabo Verde. Pá, eu lembro uma vez, liguei para lá, para o número, que ligavas o número e percebias que era Cabo Verde por causa quem te atendia tinha sotaque. Eu pedi aqui uma morada em Lisboa qualquer, a morada que me deram era em Aveiro. Vejam bem como é que as coisas funcionam. Nas empresas americanas foi exatamente a mesma coisa. Daí depois ter que reverter de modo que aquilo que às vezes parece ser e que faz todo o sentido, depois na prática não acontece. Daqui a 30 anos vamos estar aqui a falar. Se calhar já renovou, o podcast continua e já não é nenhum de nós os quatro. Já renovou, já tem cá malta Epá, diferente. com 30 Nós não anos em cima, regressamos. onde é que eu já estou, né? E nós Ó, regressamos só para Maurício rir. a viver em Mumbai, meu, lá com os seus investimentos todos. Meu. Não, acho que era país onde não gostava de viver. Mas olha, Manuel, estou a ler um livro que vais achar espetacular e chama-se Shantaram, não sei se já ouviram falar. Não. É um livro sobre um tipo que fugiu de uma prisão, é uma autobiografia, e o tipo fugiu de uma prisão da Austrália e foi se esconder em Mumbai e andou a viver em favelas e a trabalhar para o mercado negro. Pá, e depois descreveu todos esses anos epá, e é espetacular o detalhe que ele vai da vida singular das favelas. Ele depois acabou por ser preso outra vez na Índia e foi para uma prisão bastante conhecida da Índia, onde foi torturado. Pá, aconselho vivamente e principalmente por já ter sentido um bocadinho da cultura da Índia, que ainda tem quase tem um sabor adicional, tu perceberes mais a forma como ela está. Vale muito, muito a pena. Já está aqui. Também há, curiosamente, também há a série. O meu vídeo foi isso, não é? Também há a série na Apple TV. Acabou de sair, sim, há um ano ou assim. Sim? Yeah. Ok. Mas vou ver o livro, vou ler o livro. Sim, Boa. sim. Eu não vi a sério. Estou mais ou menos a ler o livro é gigante, tem 800 ou 900 páginas, mas é espetacular, principalmente a partir do meio. Pá, é que a vida dele dá com cada volta que é surreal. Boa. Não que fugir de uma prisão de alta segurança da Austrália não seja surreal por si só, mas toda a vivência dele da Índia depois ainda consegue, por incrível que pareça, ainda consegue superar isso. E ele Opa. aprende hindu e um dialecto Hindu ou mais hindi? local. Hindi, Hindi. desculpa. Hindi e um dialecto mais local depois para conseguir conversar nas aldeias. Epá, acho que vais gostar. Boa, boa. Recomendo vivamente. Eu não sei se sabes disso, eu li o do Atul Gawande, que acho que era o primeiro, a mão que nos opera, enquanto estava na Índia. E também recomendo, que é espetacular. É sobre cirurgia e o erro, como é que os cirurgiões lidam com o erro e que, regra geral, não dizem a ninguém, porque depois, especialmente nos Estados Unidos, são processados por negligência, mas eles são homens, humanos, mulheres, portanto também erram muito. Pedro Barata, queres fazer aí considerações finais à tua Disney? Mas olha, antes disso, só pegar nesse teu ponto do Atul Gawande, ele no Be Immortal, que tu também já leste, ele dá o exemplo de ter ido a Varanasi, porque o pai queria ser cremado lá, e ele diz que bebeu aquela água do rio, e que aquela água é incrivelmente porca, cheia de vírus e bactérias e o que é que seja. Portanto, ele fez profilaxia a tudo o que se lembrou, mas esqueceu-se de qualquer coisa e ficou de cama durante 2 semanas. A sério? Apesar de ter-se Mas o que é que esse gajo preparado de estava à antemão, espera? ele tinha prometido ao pai que iria lá cremá-lo e beber água sagrada. Mas, Tu e disseste-me que preparou-se para foste a isso. Varanasi, ou não foste a Varanasi? Fui a Foste. Varanasi. Pá, foi claramente, sem dúvida, o sítio mais forte onde eu já estive na vida.
mas já sim na vida. Sim, mas tu ainda foste mais além do que eu. Aqueles vídeos do crematório. E epá, Eu isso ainda não, eu quis, não fui lá dentro. eu quis tomar banho no Rio, a Andreia não me deixou, e ao lado do crematório há um edifício que é um hospital para onde vão as pessoas à espera de morrer. E, portanto, é só, como é que se chamam? Moribundos. Moribundos. E eu queria ir lá, mas a Andreia disse, tu és maluco, vais lá cheio de doenças. Portanto, eu não fui, mas gostava de ter ido. Pedro Barata, vamos às Sim, considerações isto já finais? está complicado. Só queria dar aqui uma coisinha, mais aqui uma nota, no caso da Disney. Portanto, todas as gerações, até a nossa, até às nossas, eu sou de outra geração, devo ser mais velho do que vocês, ou sou mais velho do que vocês. Pá, o entretenimento favorito era ver a televisão, quando estou em casa. E agora na geração Z isso já não é. Portanto, o entretenimento favorito já não é ver televisão, mas sim estar a jogar jogos. E isto pode ser um fator que a médio prazo pode pôr em causa os 100 anos da Disney. Se calhar daqui a 100 anos, se calhar não, de certeza, o negócio da Disney será diferente se ainda existir. Tencent, Diogo. Sim, é isso. Vai roubar o mercado. Tencent for the way. Não, e só, inclusive, portanto, aquilo que falámos há bocado de eles terem cortado o licenciamento para a Netflix, eles também agora estavam a apostar também nos jogos online, entrar nesse negócio, porque pode também fazer sentido. Portanto, tem os heróis, que faz todo o sentido. E então também cortaram o licenciamento para a Electronic Arts. E a tendência, daqui a uns tempos, se calhar, começamos a ver jogos da Disney. Isso pode ser uma forma, quer dizer, em termos de cross-selling, faz todo o sentido. Serem eles próprios, ou então comprarem um player. A própria Netflix também começa a ter jogos na plataforma. Não sei se já viram. Tipo Trivial Quiz e coisas do género. Tipo cenas interativas. Um, eu acho que, lá está, a indústria do entretenimento faz todo o sentido as empresas que fazem filmes também fazerem jogos, apesar de hoje em dia serem negócios muito diferentes, mas pá, que a tendência vai ser uma conversão, uma convergência. Convergência. A tendência vai ser toda a gente oferece tudo. Toda a gente vai estar a oferecer Toda a tudo. gente não, eu diria para aí dois ou três players. Talvez depois acabe assim, mas a Netflix vai oferecer isso, depois vais poder falar com pessoas no chat e o chat torna-se uma rede social para falar com a malta nos jogos. Tipo, e o Facebook também te faz qualquer dia filmes por inteligência artificial e o YouTube faz-te jogos. Qualquer dia está tudo a oferecer tudo. E claro, depois algum dia há de haver uma consolidação. Óbvio. E o YouTube começa a fazer muito aquilo que tu estavas a falar, Manuel. O quê? Do Pay as you go. Quando procuras um filme no Google, já aparece a opção de veres no YouTube por 2€. E carregas e vês logo em streaming no YouTube e pagas só os 2€ e vês o filme que estavas à procura. Se for um filme que eles têm os direitos. E pronto, eles têm os direitos de muitos filmes da Fox até, por acaso. E é curioso ver. Esses é que são espetaculares, mas não produzem conteúdo nenhum, não gastam nenhum, é só faturar. Partilham, mas partilham o conteúdo. Realmente é um modelo de negócio melhor, porque não tens os custos, claro, de produção. Malta, antes de terminarmos, Pedro, ainda queres fazer a. Não, portanto, isto era mais, quer dizer, volto a repetir, isto não é uma recomendação de compra, nem pouco mais ou menos. Até acho que a Disney está cara. É de short. Até estou curto. Até pode ser um short também, não digo que também é risco, isto não é propriamente um short, mas Mas porque é que um gajo, olha, tu que és o CFA, porque é que um gajo pode dizer claramente às pessoas para subscreverem a Disney Plus, que vão claramente perder dinheiro, mas não podemos dizer para comprarem a ação, que podem ganhar dinheiro? Hã? E esta? quer dizer, isto aqui era a perspectiva que eu tentei dar, mas depois que não consegui, era a tal perspectiva commodity, com o Gonçalo não concorda, mas commodity geracional.
Portanto, isto continuar, a empresa continuar. Só se vocês forem ver quantas empresas é que têm 100 anos, pouquíssimas, não é? Conhece esta, a GE Verdade. e pouco mais, mas eles estiveram cá aí. Coca-Cola? E Coca-Cola já tem 100 anos, é capaz já assim, a Coca-Cola. Mas pronto, não deve haver muitas mais, calhar há mais uma ou outra que a gente agora não estamos a lembrar. Mas esta é Há, uma uma- marca, há- quer dizer. há umas quantas, não é? O Terry Smith costuma dizer que costuma ter orgulho que a idade média das empresas no portfólio dele é tipo, está nos 70 anos, ou o que é, os 70 anos. Tipo a Brown-Forman e empresas de bebidas alcoólicas, tipo a Philip Morris, eu não sei quantos anos é que tem, mas tem, se não tem 100 anos, também não Já está está muito lá longe. perto. Está bem, mas pronto, tem 100 anos e ainda para mais com uma marca tão reconhecida, portanto não está gasta. Conseguiram sobreviver ao longo de um século, reinventaram-se constantemente. E depois é aquela coisa, vocês todos, vocês os três já foram à Disney, obviamente, não é? Suponho. Há um parque temático que gostaram e se calhar daqui a uns anos estão a levar os vossos filhos lá. Portanto, há esta tradição que acaba. Já não estás a falar de uma empresa, já estás a secar de uma cultura, não sei. Já estás a falar aqui um bocado longe, já não era uma perspectiva de investimento. Eu conheci um Ah, tipo no Brasil que tinha filhos pequenos e foi 8 vezes à Disney de Orlando. E o Brasil tem uma ligação muito grande a Miami e à Flórida. E a malta vai à Flórida aos outlets para comprar roupa e trazer e vender aos amigos. E pronto, há muita malta. Miami é a cena de malta com dinheiro no Brasil. E eu pensei, 8 vezes à Disney, mas este gajo é maluco. E depois tive horas no Google Maps, e não só, mas horas a ver a Disney de Orlando. Pá, e é uma coisa enorme. Cabem lá não sei quantas das de Paris dentro, porque tens uma parte que é uma igual à de Paris, depois tens outra, tens hotéis lá dentro, tens uma quantidade de coisas. Eu já estive lá. Eu já estive lá, aqueles são 5 parques temáticos. Ah, portanto, aquilo é. Aliás, são 4 parques temáticos, mais 2 parques aquáticos. Quanto Assim, tempo precisas aquilo, para ver aquilo tudo? epá, não consegues, porque depois o grande drama e é que são as bichas, são as filas. Epá, eu lembro-me que para ver uma coisa do Peter Pan, que eram 5 minutos, tivemos na fila 55 minutos. É, Isto com claro. miúdos Yeah. é a loucura total. E isso Epá, estraga a inclusive, experiência, por isso eles têm que subir preços. Que é para... exatamente. Aliás, uma é das por causa, mas coisas que sabe, eles fazem, não, mas uma das coisas que eles fazem é nos parques temáticos, os preços, o valor dos preços é em função da procura. Portanto, nas épocas altas, os preços são mais altos. E, inclusive, imagina, cobram, se tu quiseres passar à frente de toda a gente, consegues fazer isso. Pagas, mas é o fast track, pagas, mas é mais. Portanto, eles conseguem gerar valor em tudo quanto é lado, conseguem ir ao bolso em tudo quanto é lado. Mas, curiosamente, e só para acabar, quando estive lá em Orlando, na Disney, também fui à Legolandia, que é lá mesmo ao lado. Pá, são umas 20 ou 30 milhas. Pá, e o meu filho, na altura, tinha uns 7 anos, ele preferiu, pá, mas 1000 vezes a Legolandia à Disney. Exatamente porque não havia bichas na Legolandia. Portanto, na Legolandia nós conseguimos repetir a mesma diversão, mas 7 ou 8 vezes. Pá, o que na Disney era completamente impensável. e Ah, talvez a pensar nisso, ou certamente a pensar nisso, viram o que fez a Citadel no final do ano passado, no Natal. Eles basicamente fecharam o parque temático exatamente de Orlando, foi agora confirmar, para os funcionários e as suas famílias, só deles. Uau, porque Espetacular. e dá pá, dinheiro. um dos parques que eu esse não, acho que não há em Paris, que é o parque da. Eu vou-te chamar Ciência, aquele teu nome eu já não me recordo, já estive lá há alguns anos. É o Parque Ah, da Ciência. isso Pá, é. Como é que se chama? e uma das experiências foi simular uma ida a Marte. Pá, aquilo foi de tal maneira giro que o meu miúdo com 7 anos estava completamente convencido que estávamos a ir para Marte. Já estava a entrar um bocado em pânico. Pá, se eu vou-lhe chamar científico, e que ele tem um nome, agora não me recordo. Pá, pá, para mim foi o que eu achei mais espetacular. Agora, o miúdo, se calhar, acha outros. E depois os aquáticos. Para quem gosta dos aquáticos, que eu gosto, pá, também são espetaculares. Também não há em Paris. Portanto, percebo essa coisa dos brasileiros terem ido lá umas 8 vezes, percebo perfeitamente, porque pá, é impensável.
conseguires ver aquilo tudo, por N situações, conseguires ver aquilo tudo, cara, tinhas que ficar lá tipo um mês, pelo menos. Yeah. Bom, meus amigos, estamos a chegar ao fim do episódio. Mas Isto hoje foi Eh, grande, né? só, Isto foi só aqui bastante grande. a título de curiosidade, em 1969, o Warren Buffett, ainda na partnership, comprou 5% da Disney por 4 milhões de dólares. Ou Sim. seja, a Disney na altura valia 80 milhões. Hoje em dia vale à volta de 200. 190, eu vi, preparei isso. 190, agora não sei se é Diz. Diz. bilhões. Pá, falta-me Yeah. sempre o. É em bis, é 1.000 milhões. Bis. Yeah. É. Portanto, e comprou estes 5% a 4 milhões, a avaliar a empresa a 80 milhões. E vendeu no ano a seguir por 6 milhões, com mais-valia de 50%. O que é que ele vendeu? Ah, Esperto. Sabes porque é que ele Comprou, provavelmente deve ter posto o dinheiro no outro lado, mas não sei ao certo. não é Na muito altura, dele assim, essas jogadas estão de curto prazo, não é? Vai ser que uma mais-valia de 50% Nos e tempos nessa da escala é partnership, dinheiro então em 1970. yeah. nos tempos da partnership ele rodava um bocadinho mais a acreditar. Yeah, sim. E curiosamente, o Steve Jobs e depois a mulher, e não sei se ainda é hoje, a maior acionista da Disney. Quando a Disney comprou a Pixar, eles ficaram os maiores acionistas. Individuais, yeah. E agir que ele depois voltou a ter Disney mais tarde, porque ele tinha a Capital, Cities, Buffett. Buffett, sim, e depois comprou a ABC, não é? E depois a Capital barra ABC foi comprada pela Disney. Yeah. E ele passou de ter outra vez ações da Disney nos anos 90, pá, aí, ou 2000, já não sei. Entretanto, já vendeu também. Meus E amigos, acho foi que um prazer ter aqui mais um elemento do Grande Pedro Barata. Eu não sei se para a semana ainda estarei ou não, mas depois logo veremos. De qualquer forma, para a semana mantém-se no canal do All in Stocks. Subscrevam já, façam like, não sei muito bem como é que é, no novo canal que eu vou pôr aqui em baixo na descrição, que é para depois não serem surpreendidos e não dizerem, então, mas isto não há episódios. Vai haver episódios, sim senhor, há episódios para toda a gente. Boa, boa. Então, até para a semana, pessoal. E é isso mesmo. Até para a aproveitem. semana. Fiquem bem.